Você clicou nesse vídeo é porque você está curioso para saber o que é o Evangelho. Talvez você está conhecendo Jesus, talvez você está começando na igreja agora, ou talvez você já está há muito tempo na caminhada cristã. Então, quero te convidar a você a ficar até o final do vídeo. Por favor, por favor, por favor, fica até o final do vídeo. O nome desse canal é Mission Day. E Mission Day significa a missão de Deus. E sabe qual é a missão de Deus? É reconciliar você e toda a criação com Ele mesmo. Então, você pode ajudar a gente participando da missão de Deus e se inscrevendo no nosso canal. Se inscreva, por favor, se inscreva. Não assista o vídeo se você não for se inscrever. Então, se inscreve, vai. Para aí um minutinho. Vamos parar aqui. Se inscreveu? Muito bom, muito bom. Agora, compartilha com seus amigos, os grupos de WhatsApp, das redes sociais. Deixe o seu like e ative o sininho da notificação. Deixe um comentário sobre o que você está achando dos devocionais aqui do Mission Day. Eu sou o Gustavo Neves e estou aqui para pregar o Evangelho para você. Pregar o Evangelho? Eu gostaria de falar um pouco sobre o que não é o Evangelho. Tem muita gente tendo uma compreensão muito errada sobre o Evangelho por causa de ensinamentos errados. Vamos partir para o número 1. O Evangelho não é a teologia da prosperidade. Gustavo, o que é a teologia da prosperidade? É uma teologia que dá ênfase em que se eu estou com Deus, eu sou rico. Se eu estou com Deus, o sofrimento não chega na minha vida. Se eu estou com Deus, eu não tenho doença. Se eu estou com Deus, eu não sou pobre. Se eu estou com Deus, tudo vai bem. Se eu estou com Deus, nada na minha vida é errado. Todas as pessoas me amam e eu sou quase um ser perfeito. Brincadeira essa parte. Mas a teologia da prosperidade, ela dá muitas ênfases em algumas coisas até que são bíblicas. Por exemplo, você vê no Antigo Testamento Salomão, Davi, Abraão, Jacó, muitos deles foram ricos na época deles. E não tem nada de errado em ser rico, de maneira justa e correta. Agora, se você olhar para o Novo Testamento, você vai ver muita gente pobre e por escolha própria, por amor ao Evangelho. Por exemplo, você vai ver o apóstolo Paulo sofrendo, às vezes passando fome, necessidade, apanhando, sendo perseguido. Você vai ver Pedro sendo martirizado, tomando chicotada. Você vai ver todos os apóstolos e toda a história da igreja, pessoas sofrendo por causa de Jesus. Então, então você está falando que o evangelho é sofrer, sofrer, sofrer? Não, eu não estou dizendo que o evangelho não é sofrer, 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 e nem estou dizendo que o evangelho é ser rico, ser rico, ser rico, e viver uma vida perfeita, maravilhosa, onde tudo está perfeito da minha maneira. Não, vai existir um pouco das duas coisas na Bíblia. Você vai ver tanto gente que é de Deus e é rica, e você vai ver tanto gente que é de Deus e é pobre, muitas das vezes. Então, bom, o que é o Evangelho? Ele não é a teologia da prosperidade. Jesus vai dizer que amar a Deus sobre todas as coisas é a prioridade do Evangelho. E a segunda prioridade é amar o próximo como a ti mesmo. Não é amar a mim mesmo sobre todas as coisas. E não é amar as coisas materiais ou as riquezas acima de todas as coisas. Não é isso. Não é essa a ênfase. A ênfase é Deus. Deus. E depois, o próximo. Guardou? A ênfase é Deus e depois o próximo. Ou seja, o Evangelho não é a teologia da prosperidade. Então, eu não estou dizendo aqui para você não trabalhar, para você não ganhar dinheiro. Vai ter vídeos aqui no canal sobre isso. Mas o Evangelho não se trata somente dessa parte. Pensa no Evangelho como se ele fosse um bolo que tem várias fatias, ok? Ele não é a teologia da prosperidade. Infelizmente, tem muita gente caindo nesse erro, mas estou aqui para te alertar sobre isso, então fica a dica. A segunda coisa que o Evangelho não é, ele não é somente milagres e prodígios. Por exemplo, tem muita gente iludida com muitos programas de televisão, onde a ênfase daquele programa é cura, libertação de pessoas de demônios e manifestação de prodígios.
Ninguém está aqui falando que Deus não pode realizar prodígios, proezas, maravilhas. Eu mesmo já vi Deus curar pessoas na frente dos meus olhos. Deus cura e Ele quer curar. Porém, segundo a vontade dele. O apóstolo Paulo fala na carta aos Coríntios que o Espírito Santo cura segundo a sua própria vontade. Então, o Evangelho, ele não é sobre somente curar ou pessoas vivenciarem experiências de prodígios e maravilhas. Não é somente isso. Então tem muita gente correndo atrás de Jesus por causa de prodígios, por causa de maravilhas. E não é sobre isso. Não é sobre isso. Missio Dei. A missão de Deus é reconciliar o mundo com Ele. Então, muitas das vezes Deus vai fazer milagres? Sim. Muitas vezes Deus não vai fazer milagres? Sim. Não é sobre somente milagres e prodígios. A terceira coisa que o Evangelho não é um descompromisso com Deus. Tem muita gente que acha que seguir a Jesus é viver um relacionamento superficial com Jesus. Por exemplo, tem muita gente que vai à igreja, somente vai, como se fosse um estádio de futebol, ou como se fosse no teatro, ou como se fosse ir na praia. Vai lá e assiste o culto. Gente, o Evangelho não é um descompromisso com Deus. Não é sobre você não ter Jesus como Senhor da sua vida. Foi Jesus quem disse. Muitos, naquele grande dia, vão dizer: Senhor, eu profetizei, eu realizei maravilhas, eu curei, eu falei em teu nome. Mas Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, eu não te conheço, você que pratica a iniquidade. Então, nem só se você frequentar a igreja, às vezes você é uma pessoa que participa ativamente da igreja. Porém, isso não significa que você tenha um real compromisso com Jesus. Porque ter um compromisso real com Jesus é ter influência de Jesus no seu caráter, na sua vida, no seu coração, nas suas intenções, nas suas motivações, no seu interesse. É ter uma vida mudada e uma vida transformada, realmente. Não é você viver de maneira onde você faz um monte de coisa legal, aparentemente, mas por dentro você fede. Foi Jesus quem disse que os fariseus eram pessoas assim, pessoas que faziam muitas coisas boas. Nossa, eles davam ofertas, os dízimos e muitas coisas boas, visitavam as viúvas e faziam muitas obras de caridade. Porém, eles estavam como sepulcro caiado. E isso nada mais é do que um cadáver. Então não seja assim. Não seja um cadáver. Por fora, tá bonito, tá lindo, mas por dentro, tá fedendo, tá morto. O Evangelho não é um descompromisso com Cristo. Isso é muito sério, gente. Ok? Quarta coisa, religiosidade. Está muito atrelado ao descompromisso. Mas a religiosidade, ela é bem disfarçada. A religiosidade, às vezes, está nos nossos interesses de parecer cristão. Nós parecemos. Nós cantamos, nós nos vestimos, mas nós não somos de fato cristãos. Fica a reflexão. Você é um religioso que somente aparenta ser religioso? Ou você de fato é uma pessoa que cuida dos outros? De fato tem uma motivação e interesse voltado para Cristo em tornar Jesus conhecido? O Evangelho também não é a autojustiça. Você sabe que Tim Keller falava que a autojustiça é um dos maiores inimigos do Evangelho. Por quê? Porque se eu digo eu sou bom, eu não preciso de uma pessoa que possa me salvar. Mas se eu digo eu sou uma miséria, eu sou miserável, eu preciso de alguém para me salvar. Então, muitas das vezes, sejam pessoas que estão na igreja ou não, somos cheios de autojustiça. E não temos a mínima ideia de reconhecer os nossos pecados, os nossos erros diante de Deus e nos colocar em humildade diante dele. Para isso tem aquele exemplo de Lucas capítulo 18, onde Jesus conta a história do fariseu e do publicano, onde o fariseu ele se coloca diante de Deus e fala: olha, eu não sou como aquele publicano, mas eu faço muitas coisas boas. E o publicano chega diante de Deus de cabeça baixa e diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, pois eu sou um pecador.
A Bíblia vai dizer que o publicano foi quem foi aceito por Deus, ou justificado. É isso que significa o Evangelho. Para introduzir, eu quero sempre lembrar da história de Lutero. Lutero era um monge católico que vivia para a prática de boas obras, acreditando que a salvação vinha por meio da performance e da autojustiça dele. Porém, a partir do momento que ele leu Romanos, capítulo 5, do verso 1, pois, mediante a fé, nós somos aceitos por Deus. Por isso temos paz com Deus. A partir desse momento, os olhos dele se abriram e ele pôde ver a graça de Deus. E a partir daquele momento, ele foi salvo e nunca mais foi o mesmo. E ali começa a reforma protestante. O Evangelho não é sobre nós. O Evangelho não é sobre você. O Evangelho não é sobre o nosso ego e o quanto eu sou feliz, ou o quanto eu tenho de dinheiro, ou quantos milagres eu vi hoje. O Evangelho é sobre o Deus que criou o universo e viu o universo se distanciar dele e quer chamar esse universo de volta para ele. O Evangelho é sobre o Deus que se fez carne, um Deus rico que se fez pobre, um Deus grande que se fez pequeno, o Deus que se tornou homem para poder reconciliar você com o mundo. E a missão desse Deus, a Missio Dei, é reconciliar com ele todas as coisas, inclusive eu e você. Por isso, eu tô aqui gravando esse vídeo. Então se inscreve no canal e nos ajude a pregar o evangelho para as nações através desse canal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu sou Gustavo Neves. Eu tô aqui pregando o evangelho para você, compartilhando com o máximo de pessoas possíveis. E deixa eu orar pela tua vida. Senhor, derrama a tua graça sobre esse meu amigo, essa minha amiga que assistiu esse vídeo agora. E que o evangelho possa vir sobre ele. Em nome de Jesus. Até a próxima. Deus te abençoe.